Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido o intervalo? E aí? Intervalozinho da água boa. Se hidrataram? E aí? Perceberam lá que a parte, professor, mais importante para o cálculo de qualquer uma daquelas expressões, de qualquer uma daquelas operações, professor, nada mais é do que o famoso jogo de sinal? Perceberam? Vocês conseguiram terminar a questão lá? Aqueles produtos estavam fazendo corretamente todos os jogos de sinais e já entenderam qual que é a sistemática lá. Professor, jogo de sinal para adição e para subtração serve apenas para me dizer se eu somo ou se eu subtraio. Já, professor, para multiplicação e para divisão, professor, é para me dizer se a multiplicação ou se a divisão vai dar positiva ou negativa. Outra diferença, até esqueci de comentar com vocês, é que no caso da adição e da subtração, após você somar ou subtrair, na resposta tem que conservar o sinal do maior. Vamos retomar aquela questão? Vem cá comigo, tá aí na telinha de vocês, nossa segunda aula de hoje, professor. Ficou faltando nós finalizarmos essa questão, deu até uma limpada. Eu tinha feito com vocês a letra A e a letra B, faltou só vocês finalizarem comigo. Professor, ficou um pouquinho confuso lá, quando o senhor parou, aquela letra B, porque o senhor estava multiplicando 3 valores. Dava um pouco mais de trabalho. Deixa eu ver se eu coloquei um slidezinho maior aqui para mim estar discutindo. Opa, coloquei não, vai dar certo aqui. Vamos ver aqui, ó. Professor, na letra A, o senhor tinha dito para mim que para realizar a multiplicação, a gente tem obrigatoriamente que realizar o jogo de sinal. O senhor foi lá, fez a multiplicação do menos 3, professor, com o 5. O 5 eu quero que você perceba que você não está vendo um sinal na frente dele. Qual foi a orientação? Que quando eu não enxergar um sinal na frente do número, obrigatoriamente aquele cara, ele é positivo. Então, minha multiplicação seria essa, da letra A, professor. Seria menos 3 para multiplicar com o mais 5. Professor, diga uma coisa. Nessa situação aí, tem jogo de sinal? Tem. Como foi que eu pedi que vocês aprendessem? Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Professor, os sinais são diferentes, dá menos? O que é isso? O que ele quer dizer para mim? Que essa multiplicação vai resultar em um produto negativo. Então, jogo de sinal para multiplicação é só para te dizer se, professor, para multiplicação e para divisão. É só para te dizer se esta multiplicação ou se essa divisão será positiva ou negativa. É negativa. 3 vezes 5, 15. Essa aqui eu já tinha feito. Eu só estou retomando para a gente pegar aqui, ó, o raciocínio. Agora, a letra B, professor, o senhor tem um produto de 3 fatores. Ali o senhor tem, professor, o 7, que é positivo, professor, ó. Não tem lá, mas se eu não estou enxergando é porque ele é positivo. Vezes, professor, o menos 1. Vezes, professor, o menos 5. Você pode fazer o produto dos 3 fatores ao mesmo tempo, realizando o jogo de sinal dos 3 fatores, ou você pode fazer a multiplicação 2 a 2, de 2 em 2 fatores, se você achar que você se confunde com esse jogo de sinal. Professor, se eu fizer 2 a 2, eu iria fazer 7 positivo vezes 1 negativo. Os sinais aqui, professor, são sinais diferentes, então eu já sei que a multiplicação vai ser negativa. 7 vezes 1, 7, deu menos 7 aqui, que a gente vai complementar com a multiplicação do menos 5. Professor, agora a gente vai fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó, menos. Professor, aqui na minha situação, sinais iguais. Vai dar mais, professor. 7 vezes 5, ó, 35. Se tinha ficado alguma dúvida no finalzinho da nossa aula passada, você acha que deu para esclarecer agora? Professor, então aquela letra C, pelo que eu estou entendendo, o senhor vai multiplicar aquele 9, que é positivo, com aquele 4, que é negativo. Tenho que fazer jogo de sinal? Eu sou obrigado. Se eu não fizer jogo de sinal, vai dar errado. Pegou a ideia? E, professor, o 9 quer dizer que se eu não estou enxergando, professor,
Se eu não estou enxergando o sinal do cara, é porque ele é positivo, correto? Corretíssimo. Você está multiplicando aqui na letra C, professor, o 9, que é positivo, com o 4, que é negativo. Como foi que eu pedi que vocês aprendessem? Sinais iguais dá mais, nosso caso aqui, sinais diferentes dá menos. Pronto, já botei o menos. Professor, mas não fica positivo, não tem que conservar o sinal do 9? De novo, vou repetir, tenham cuidado. Essa questão de conservar o sinal do maior é só para adição e para subtração. Na multiplicação e na divisão não tem isso de conservar sinal do maior. O jogo de sinal já vai te dizer se o teu produto, se o teu quociente será positivo ou negativo. Então, peraí, professor. Na situação, menos 9 vezes 4, agora tem que saber tabuada. Professor, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, 9 vezes 4, 36. Foi. Professor, temos ali a letra D e a letra E, professor. É com 3. Eu faço igual a letra B? É, gente. A letra E é um pouquinho diferente, porque você tem ali, professor, uma operaçãozinha matemática a ser realizada dentro do parênteses, mas já já eu chego nela. Vamos fazer a letra D primeiro. Professor, faça um pouquinho diferente. Faça essa aqui direto, professor. Essa aqui o senhor está multiplicando 8 positivo com 3 negativo com, professor, aquele 4 é positivo. Se eu não estou vendo o sinal, é porque é positivo. Porque quando é menos, tem que estar lá. Obrigatoriamente tem que estar lá quando é menos. Se eu fizer o meu jogo de sinal aqui, professor, ó, mais com menos, dá o quê? Dá menos. Então, o jogo de sinal desses dois primeiros números já dá menos, professor. Agora, você pega esse menos, que é o resultado do jogo de sinal do 8 com o 3, e você faz o jogo de sinal com o 4, professor. Quando eu fiz o jogo de sinal desse com esse, deu menos. E agora eu vou fazer com esse aqui, professor, ó, que é mais. Menos com mais, professor, dá menos. Você pode ir até falando mesmo, voz, com a sua voz mesmo, professor, baixinho, mais com menos dá menos, menos com mais continua dando menos, professor. Então a resposta de tudo é menos. Agora você faz a multiplicação, 3 vezes 8, 24. 24 vezes 4, não sei de cabeça, professor. Então, você faz a continha, 24. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Professor, tudo isso aqui deu menos 96. Prof, e a última lá? Cara, essa aqui vai ficar menos 3 vezes... E, cara, tem que resolver essa conta aqui, ó. Quanto é que dá menos 5, menos 7? Professor, sinais iguais dá mais. Ali não é multiplicação. Ali ou nós iremos somar, ou nós iremos subtrair. Professor, sinais iguais dá mais, está me dizendo que eu vou somar. Só que na resposta, aí sim, conserva-se o sinal do maior. Então, professor, 5 com 7 dá 12. Só que vai dar 12 negativo. Agora eu vou fazer aqui o jogo de sinal, na multiplicação, menos com menos dá mais, sinais iguais vai dar mais, 3 vezes 12, 36. Pegou a ideia? Entendeu? Beleza, professor. Então, vamos dar continuidade. Essa daqui era aquela questão que a gente estava finalizando na aula passada, não é isso? Hoje mesmo que a gente começou essa aula. Professor, vai lá. E agora, professor? E na divisão? Gente, é a mesma coisa da multiplicação. O jogo de sinal já te diz, antes mesmo de você multiplicar ou de você dividir, se a resposta vai dar positiva ou negativa. Quer ver? Eu vou fazer todas logo, você vai fazer comigo, e você vai perceber se esses quocientes, se essas divisões, tá bom, vão dar positiva ou negativa. Vamos lá. Como foi que eu pedi que vocês aprendessem o jogo de sinal? Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos, não foi assim? Os meus sinais aqui, professor, deixa eu só botar o marca-texto. Isso aqui é menos, aqui é menos. Professor, aqui os sinais são iguais.
Então, eu já sei que essa divisão, professor, é positiva. Ainda nem fiz a conta. Na multiplicação e na divisão, já dá para a gente saber se a multiplicação ou se a divisão será positiva ou será negativa, mesmo que eu não tenha feito a conta. Agora que eu faço, professor, a divisão, eu já sei que é positiva a divisão. Quando eu fizer menos 6 dividido com menos 2, eu já sei que a resposta é positiva. Por quê, professor? Porque os sinais são iguais. Sinais iguais dá mais. A letra B. Professor, na letra B, os sinais são diferentes. Então, eu já sei que o resultado dessa divisão será negativo. Professor, então, na letra C, os sinais são diferentes, professor? Então, aqui também vai dar menos, é isso? Está começando a entender. Professor, letra D, os sinais são iguais, professor. Aqui é mais, aqui é mais. Sinais iguais, dá mais, professor. Sinais iguais, dá mais. Professor, letra E. Aqui é mais, aqui é menos. Professor, sinais diferentes, dá menos. Professor. Letra F. Professor, sinais aqui é menos, aqui é menos. Sinais iguais, dá mais. Tá entendendo, gente? Estão entendendo? Professor, letra G. Você está vendo que a gente está conseguindo fazer já o jogo de sinal antes de realizar as divisões? Já dá para saber se é positivo ou se é negativo. A letra G, professor, os sinais são diferentes. A letra H, os sinais são iguais. Então, na letra G, por conta dos sinais serem diferentes, o resultado da divisão vai gerar um quociente negativo. Na letra H, como os sinais são iguais, o quociente, a divisão do 24 por 2, vai dar positiva. Você viu que eu não fiz uma conta, eu não fiz nenhuma das divisões, mas eu já sei em cada uma das alternativas se os quocientes vão dar positivo ou negativo. Depois que tu já fez isso, aí é que tu faz a conta. Agora é que tu vai dividir. Quanto é que dá 6 dividido por 2, professor? Dá 3. Ou seja, a primeira conta vai dar 3 positivo. Quanto é que dá o 8 dividido por 4? Porque o jogo de sinal eu já fiz. 8 dividido por 4 dá 2. Professor, a letra B vai dar a resposta menos 2. Letra C, professor, 10 dividido por 2 vai dar 5. A gente vai ter aqui como resposta o 5 negativo. Letra D, 12 dividido por 4 dá 3 positivo. Letra E, 40 dividido por 5 dá 8 e vai ser 8 negativo, porque eu já tinha feito o jogo de sinal. 12 dividido por 3 dá 4 positivo. 64 dividido por 8 dá 8 negativo, porque 8 vezes 8 é 64. 24 dividido por 2 é a metade do 24, que dá 12 positivo. Vocês entenderam os nossos resultados? Eu faço o primeiro jogo de sinal, eu verifico isto. Tanto na multiplicação quanto na divisão eu penso do mesmo jeito. O jogo de sinal já me diz se esta multiplicação ou se esta divisão vai ter produto ou quociente positivo ou negativo. Sabendo-se disso, faz-se a multiplicação, faz-se a divisão, terminou a questão. Eu acho que não ficou dúvidas não, professor. Então, já dá para a gente fundamentar, professor, essas operações em cima de expressões maiores. Só para ter certeza. Quando eu perguntar para você qual é o sinal do quociente, perdão. Qual que é o sinal do quociente, gente? O que é quociente mesmo, professor? Cara, quociente, professor, é a mesma coisa que divisão, professor. Então, ele quer saber se a divisão vai dar positiva ou vai dar negativa. Eu lembro que numa divisão, professor, se eu tenho aqui esse número aqui dividendo, professor, dividido pelo divisor, professor, é igual ao
quociente, professor. Vê se tu lembra. Esse aqui é o dividendo. Esse aqui é o divisor. E esse Qzinho aqui, professor, é o seu quociente. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Ah, tem. Vou fazer aqui mesmo embaixo. Está muito apertado aqui em cima. Numa divisão, professor, você tem esse grande, dividendo, divisor, quociente. Então, esse carinha aqui é o teu dividendo. Esse daqui, professor, é o teu divisor. E o resultado, obrigatoriamente, é o seu quociente. Então, ele foi e pergunta para mim, se o seu dividendo, professor, e o seu divisor têm sinais iguais. Gente, sinais iguais dá, professor, o quociente vai ser positivo. Você entendeu? Se o dividendo e divisor têm sinais contrários, têm sinais diferentes. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Não vai esquecer. Isso vale tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Então, professor, vamos fazer mais questões. Novamente, em qualquer tipo de operação matemática, seja ela adição, subtração, multiplicação ou divisão, quando eu não visualizo o sinal na frente do número é porque ele é positivo. Então, aquele que é o quociente, ele quer que o senhor faça as divisões. A mesma coisa que nós fizemos agora há pouco no exercício anterior. Professor, eu tenho sempre que realizar o jogo de sinal antes da multiplicação ou antes da divisão? Tem, gente. Então, nesse caso aqui, esse 39 que eu estou visualizando, ele é positivo, esse 13 também é positivo. Então, os caras aqui têm sinais iguais. Então, eu já sei que é positivo a divisão. Aí você vai fazer a divisão. Quanto é que dá 39 dividido por 13? Professor, 39 dividido por 13? Cara, dá 3. É isso mesmo. 39 dividido por 13 vai dar exatamente 3 positivo. Professor, ali o senhor tem 36. Cadê o sinal do cara? Professor, não estou vendo. Significa dizer o quê? Que é positivo. Então, o 36 é positivo, o 12 é positivo. Eles têm sinais iguais. Sinais iguais dá mais, professor. É positivo essa divisão. Quanto é que dá 36 dividido por 12? Professor, 36 dividido por 12 dá 3, professor. Positivo. Entenderam? Estou olhando para a letra C. O resultado da divisão do 45 pelo menos 15 vai dar positivo ou negativo? Faça o jogo de sinal. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Professor, os sinais são diferentes. Por quê? O 45, nós não estamos visualizando o sinal dele, não é verdade? Então, como eu não estou visualizando o sinal do 45, ele é positivo. Então, o 45 é positivo, o 15 é negativo. Eles têm sinais diferentes. Sinais diferentes, professor, dá menos. Eu já sei que esta divisão terá quociente negativo. Aí, agora é só tu fazer a divisão. Quanto é que dá 45 dividido por 15? Professor, 15 vezes 1 dá 15, 15 vezes 2 dá 30... 15 vezes 3, 45. Professor, a divisão aqui vai dar 3 negativo. Ó, deu tudo 3, professor. Só que a letra A e a letra B, 3 positivo. A letra C deu 3 negativo, professor. Letra D. Professor, já pegou a ideia aí? Professor, letra D. Cara, os sinais, eles são diferentes. O 120 ele é negativo, o 3 ele é positivo. Sinais diferentes, pronto, professor, é menos. Letra E, você pode até fazer todos logo.
se você achar mais fácil. Na letra D, sinais diferentes dá menos. Na letra E, sinais iguais, professor. É menos e menos, é? Mais. Na letra F, professor, sinais diferentes. O 160 é positivo e o 20 negativo. É diferente, então dá menos. Eu já sei se dá positivo ou negativo. Aí tem que fazer a conta. 120 dividido por 3, se você não souber, faça lá, pega a folhinha de rascunho e começa a fazer a divisão. 3 vezes 4 dá 12, para 12 nada. Professor, aqui deu menos 40, professor. Menos 40. Prof, o outro aí, ó. Menos com menos. Prof, sinais iguais, dá mais, você já fez. 48 dividido pelo próprio 48 dá 1. F, professor, 160 é positivo, o 20 é negativo. Professor, sinais diferentes, dá menos. 160 dividido por 20, professor, dá exatamente 8. Professor, vai dar 8 negativo. 2 vezes 8, 16, por aí. Vocês entenderam, gente? O que é o principal aqui, que eu já comecei a aula já recordando com vocês? Toda vez, de hoje para frente, toda vez que você for realizar qualquer tipo de operação matemática, adição, subtração, multiplicação, divisão, você é obrigado a realizar o jogo de sinal. Não, professor, tem hora que eu não faço o jogo de sinal. Sabe quando é que você não faz jogo de sinal? Quando você está realizando, professor, adições ou multiplicações com 2 números de sinais positivos. Porque se esse é positivo, tu nem te preocupa com o sinal, porque tu vai somar e o resultado já é positivo. Se esse é positivo, na hora de tu multiplicar, continua dando positivo. Agora, se eu enxergar um menos, umzinho, só na minha conta, professor, eu tenho que ter cuidado com o jogo de sinal. Fechou? Beleza, professor. Por que eu tenho que saber operacionalizar bem? Porque a gente vai começar, gente, a visualizar contas com letras, gente. Sério, professor? Eu tenho expressões numéricas, que seriam as operações matemáticas, onde a gente vai ver mais de uma operação dentro da mesma conta. Agora há pouco nós treinamos só adição, só subtração, só multiplicação, só divisão. Agora nós vamos ter numa mesma conta, numa mesma expressão, nós vamos poder visualizar 2 ou mais operações matemáticas na mesma sentença. Pode ser que eu tenha que somar, subtrair, multiplicar, dividir e aí vai. Para depois a gente partir lá para as expressões algébricas. Então vamos ver o que é uma expressão numérica aqui, professor. O que é uma expressão numérica? Uma expressão numérica, pelo que o senhor acabou de falar, é uma conta maior, onde nessa mesma conta, na mesma sentença, eu vou conseguir visualizar não só uma operação, mas 2 ou mais. E caso isso aconteça, caso você se depare com uma expressão algébrica, ou melhor, com uma expressão numérica, você tem uma ordem resolutiva. Você não pode resolver de qualquer jeito. Gente, em qualquer expressão numérica, primeiro, você tem que fazer todas as multiplicações e divisões. Depois que você pegar no meio da tua conta toda, fizer todas as multiplicações e todas as divisões, aí sim é que você pode realizar as tuas adições e subtrações. É por isso que ele coloca lá, nas expressões numéricas, para resolver toda e qualquer expressão numérica, precisamos obedecer a ordem estabelecida para as operações. Então, primeiro, repita comigo, primeiro faz-se multiplicações e divisões, para depois fazer as adições e subtrações. Uma pergunta bem comum que já me fizeram foi a seguinte: professor, quem que eu faço primeiro? Multiplicação ou divisão? Professor, você faz na ordem que a operação vai aparecendo. Você está ali na expressão, se você vê primeiro a multiplicação, faz primeiro a multiplicação. Se você vê primeiro a divisão, faz primeiro a divisão. Depois que você tiver realizado todas as multiplicações e divisões, aí sim você vê o que sobrou da tua conta e finaliza com as adições e as subtrações. Gente, além disto, todas essas operações, elas vão estar organizadas, separadas por alguns símbolos, professor.
Que símbolos são esses? Você vai visualizar adição, subtração, multiplicação e divisão separadas por colchetes, por chaves e por parêntese. Eu pulei aqui, ó, por parênteses, colchetes e chaves, professor. Você sempre vai ver o parêntese, o professor, colchete e as chaves. Essa chave ficou feinha, pronto. E as chaves, professor. E também tem uma ordem resolutiva, professor. Primeiro, nós resolvemos as contas que estão dentro do parêntese. Depois que você resolver as contas que estão dentro do parêntese, você resolve as contas que estão dentro dos colchetes. E por último, resolveu as contas dos colchetes, você resolve as contas que estão dentro das chaves. Então, se eu vou trabalhar com contas maiores, professor, essas contas maiores elas são chamadas de expressões numéricas, a gente obrigatoriamente tem que obedecer a ordem resolutiva das operações e a ordem resolutiva para os símbolos que separam essas operações. Estou falando do parêntese, colchete e chave. Agora, para tu entender melhor, é bom que a gente treine um pouquinho, não é verdade? Olha este exemplo. Professor, você está vendo quantas operações matemáticas aí? Professor, eu estou vendo subtração, eu estou vendo divisão, eu estou vendo adição, eu estou vendo multiplicação. Professor, tem as 4 operações matemáticas numa única conta. O senhor tem aí um exemplo de uma expressão algébrica, uma expressão numérica, algébrica com letra, calma. Professor, diz uma coisa para mim, peraí, como é que eu vou resolver isso aí? Eu faço 6 menos 45? Não. Não. Eu faço 45 dividido por 9? Pode ser. Olha só, professor, tem parêntese ali. Agora eu quero que você olhe dentro do parêntese, tem só um número dentro do parêntese, não é verdade? Beleza, então não preciso me preocupar com o parêntese, a não ser que eu tivesse uma conta para ser resolvida dentro do parêntese. Então, o que é que eu quero de vocês? Vocês observem, na ordem resolutiva, que vocês vão ter que primeiro resolver a tua divisão aqui e a tua multiplicação. Depois, o que sobrar é que a gente soma e subtrai. Então, professor, se eu fosse resolver esse tipo de expressão, eu iria repetir esse 6 e teria que fazer essa divisão lá, ó. Nós teríamos que fazer o menos 45 dividido com o menos 9. Professor, os sinais iguais do 45 e do 9, sinais iguais dá mais, 45 dividido por 9 dá 5. Professor, então vai ficar 6 menos, no caso, o jogo de sinal já fez ele ficar mais, professor, ficou 6 mais, o resultado disso aqui deu 5, professor. Agora tem que fazer a multiplicação lá, ó. Tenho mais 3 para multiplicar com o menos 4, professor. Sinais diferentes dá menos. 3 vezes 4 dá 12. Professor, o resultado aqui desta conta deu exatamente menos 12. Vê se você entendeu. Espera aí, professor. Ali, por que o senhor não fez aquele menos 9 mais 3? Porque tem divisão e tem multiplicação. Eu primeiro tenho que fazer a divisão, eu tenho que fazer as multiplicações e as divisões para depois visualizar o que sobra. Sobrou o 6, que eu repeti, o 5, que foi o resultado da divisão, e o menos 12, que foi o resultado daquela multiplicação. Agora eu posso fazer 6 mais 5 dá 11, menos o 12 que está lá. Professor, esse 11 é positivo, né? Sinais diferentes, dá menos. O senhor vai subtrair. Dá 1, professor. Mas dá 1 positivo ou 1 negativo? Professor, vai dar 1 negativo. Por quê? Porque eu conservo o sinal do maior. Você entendeu? Entendeu? Professor, vamos aqui para o segundo exemplo. Eu tenho 24 dividido por 7 menos 15 menos 13 vezes 1 menos 5. Professor, aqui tem parêntese e colchete. Quem que a gente resolve primeiro? Gente, a ordem resolutiva das operações diz para mim que primeiro eu resolvo as multiplicações e as divisões,
para depois resolver as adições e as subtrações. Mas, se tiver parêntese, colchete ou chave, a gente tem que começar essas operações olhando para quem está dentro do parêntese. Eu continuo fazendo primeiro multiplicação e divisão, para depois adição e subtração, mas dentro do parêntese, dentro do colchete, dentro das chaves nessa ordem. Então aqui, professor, a primeira coisa que eu vou olhar são as contas que estão dentro do parêntese, ou seja, eu vou ter que fazer esse 7 menos 15 e eu vou ter que fazer esse 1 menos 5. Então vou repetir o resto. Eu tenho aqui um colchete, tem 24, que vai dividir com o resultado, professor, daquela conta lá do parêntese. Quanto que dá 7 menos 15? Professor, 7 menos 15, sinais diferentes dá menos. Nós vamos subtrair, professor, dá exatamente... Professor, dá 8, né? 8, professor. Positivo ou negativo? Negativo, professor, que vai dar menos 8. Aí eu vou repetir, ó, menos 13, fechei o colchete, vezes o resultado do segundo parêntese, que é 1 menos 5, que vai dar menos 4. E agora, professor? Parêntese, parêntese não tem mais. Tem o parêntese ali, mas porque eu estou representando o resultado negativo. Professor, o senhor vai fazer agora a conta que está dentro do colchete. Ali no colchete, a conta é 24 dividido por 18, 24 dividido por menos 8, e o resultado da divisão subtraído de 13. Então, professor, tem que fazer a divisão aqui primeiro, ó. Vai ficar 24 dividido por menos 8. O 24 é positivo, o 8 é negativo, sinais diferentes. Vai dar menos, professor. 24 dividido por 8 vai dar menos 3. Vou repetir o menos 13, e o resultado vai estar multiplicando com menos 4. Professor, resolve o colchete lá, ó. Quanto é que dá menos 3, menos 13? Vamos somar, os sinais são iguais. Conservando o sinal do maior, vai dar menos 16, que eu vou multiplicar com menos 4. Professor, menos 16 para multiplicar com menos 4, menos, sinais iguais, o resultado dessa multiplicação será positiva. 16 vezes 4 dá exatamente 64, que seria o resultado desta expressão. Vocês entenderam? Expressão sempre dá um pouquinho mais de trabalho. Primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Entre realizar essas operações, primeiro devemos realizar as operações dentro do parêntese, para depois realizarmos as operações dentro do colchete, para depois realizarmos as operações dentro das chaves. Então vamos treinar um pouquinho, tá bom? Para a gente conseguir discernir essa ordem aí. Professor, letra A, ali, professor, 16, dividido por 4, mais 7. Tem divisão, tem adição. Quem que eu resolvo primeiro? Professor, você tem que resolver primeiro multiplicação ou divisão, para depois realizar a soma. Eu não poderia fazer aquela conta do 4 com 17, eu tinha que primeiro fazer a divisão. Na divisão, os sinais aqui, ó, professor, são diferentes. Então, eu já sei que essa divisão vai ter resultado, vai ter quociente negativo. 16 dividido por 4 vai dar exatamente, professor, 4. Está aqui a minha resposta. E eu vou acrescentar o meu 17. Agora eu posso fazer menos 4 mais 17. O jogo de sinal aí vai me dizer se eu devo somá-los ou subtraí-los. Professor, subtrair. Os sinais são diferentes. Se eu subtrair 4 de 17, dá 13. Mas dá 13 positivo ou negativo? Professor, é adição e subtração. É. Na adição e na subtração, nós sempre conservamos o sinal do maior, no caso, o mais do 17. Resolvida a letra A, vamos para a letra B. Vocês entenderam o que é uma expressão, né? Professor, expressão é quando tem um monte de operação na mesma conta. O senhor vai ver mais, menos, vezes, dividido, você vai ver um monte de operação. Nesse exemplo, tem multiplicação e tem adição. Prof, o senhor vai ter que fazer primeiro a multiplicação para o resultado somar com o 14. Professor, o 3 é positivo,
o 9 é negativo. Professor, os sinais são diferentes, então a multiplicação dá negativa. Faça a multiplicação 3 vezes 9, 27. 3 vezes menos 9 dá o menos 27. Acrescenta aquele 14. Agora a gente vai ter que se virar com essa conta aqui, ó. Professor, o senhor tem ali, professor, que realizar o jogo de sinal. Os sinais ali são diferentes. Sinais diferentes dá menos, mas esse menos é só para te dizer que tu vai subtrair o 27 do 14. O 27 do 14, se você subtrair, professor, dá exatamente 13. Mas dá 13 positivo ou negativo? Quem é o maior? O 27 ou o 14? Professor, é o 27. Se é o 27, fica negativo. Deu certo? Vocês entenderam? Professor, acho que sim. Vamos para a letra C. Está aqui, professor. Eu posso fazer menos 30 mais 6? E, professor, é aqui o cuidado. Primeiro, professor, nessa conta, o senhor vai ter que fazer a multiplicação. Em expressões numéricas, primeiro nós fazemos as multiplicações e as divisões para depois somar ou para depois subtrair. Então, o resto aqui eu vou somar, professor. Vou repetir, perdão. Vai ser menos 30. Esse 6, para multiplicar com menos 1 mais com menos, professor, vai dar menos. 6 vezes 1 dá 6. Agora é só finalizar aqui. Quanto é que dá, professor? Menos 30 menos 6. Vou somar ou vou subtrair esses dois valores? Professor, o senhor vai subtrair. Ou somar. O processo é somar, professor. Subtrair se os sinais forem diferentes. Somar se os sinais são iguais. Os sinais são iguais, professor. O senhor soma. Dá exatamente 36. Mas dá 36 positivo ou negativo. É só tu olhar quem é o maior. O maior para mim é o 30. Então, pega o sinal do 30, que é menos. Tá pegando a manha, né? Professor, letra D. Aqui tem parêntese, professor. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que resolver a conta que está dentro desse parêntese, achar o resultado. A conta que está dentro desse parêntese, achar o resultado. Aí sim, professor, a gente pode realizar a divisão. Quanto é que dá 8 mais 5? 13, professor. Quanto é que dá 2 menos 15, professor? Dá menos 13, professor. Porque o 2 é positivo, o 13, professor, ali, ele é negativo. Então, eu já sei que sinais diferentes subtraem. Se eu subtrair o 2 de 15, dá 13. Por que que aquele último 13 lá deu negativo? Porque eu conservei o sinal do 15. Entendeu? Então, agora a minha conta vai ser 13, que é positivo, para dividir com o 13, que é negativo. Sinais diferentes, dá menos. 13 dividido por 13 dá exatamente 1. Deu 1 negativo o nosso quociente. Professor, vamos para mais. E essa aqui, professor? Tem multiplicação e adição. Professor, olha só. Eu posso fazer isso aqui? Não. Por quê? Porque aqui é uma adição, né, professor? E eu estou vendo multiplicação. Então, professor, primeiro tem que fazer as multiplicações. Para o que sobrar, aí sim você vê se soma ou se subtrai. Então, aqui eu teria que fazer essa conta aqui, professor, e esta conta aqui separadamente. Eu tenho que fazer as multiplicações. O 2 não está multiplicando com 6? Tá. Então, eu não poderia fazer a conta do 6 com 5. O menos 5 não está multiplicando com 3? Então, não poderia fazer do menos 5 com 6. Mas aqui eu posso, professor, ó. Os sinais aqui, ó, são diferentes e os sinais aqui dessa multiplicação são iguais. Então, aqui eu já sei que essa multiplicação vai dar negativa, eu já sei que essa multiplicação aqui vai dar positiva, professor. Vai ser 2 vezes 6 aqui vai dar 12 negativo. Para somar, professor, com o resultado aqui que vai dar 5 vezes 3 é positivo, dá 15, professor. Nós vamos ter aqui menos 12, mais com mais dá mais 15, eliminei o parêntese,
Professor, você vai subtrair esse 12 de 15, vai dar 3. Mas vai dar 3 positivo ou negativo, professor? Vai dar 3 positivo. Por quê? Porque eu conservo o sinal do maior. Professor, letra F, professor. Eu pensei que era F. Já é uma expressão. Caraca, professor, isso aí é grande? Essa aí é grandona. E essa aí tem todos os símbolos. Tem parêntese, tem colchete, tem chave. Eu olho para onde primeiro? Você vai olhar para o parêntese. Você vai olhar primeiro para cá, ó. Quais são as contas que você tem no parêntese? Professor, tem menos, tem vezes. Já sei quem que eu vou fazer primeiro. Eu vou fazer primeiro a multiplicação. E o resto a gente vai repetindo. Vai ser menos 2 vezes menos 3 vezes, aí abre o parêntese. Vai dar menos 2. A multiplicação ali é menos 5 vezes 3, vai dar menos 15. Mais 4, fecha parêntese, menos 2, colchete, chave. Tá, professor, e agora? Continua com parêntese. Só que eu não tenho mais multiplicação dentro do parêntese. Eu tenho ali, professor, adições e subtrações. Então, vamos lá. Continua, vai ficar menos 2 vezes menos 3 vezes o resultado aqui do parêntese, professor. Menos 2 menos 15, professor, dá menos 17. Menos 17 mais 4 dá menos 13, professor. Não é isso? É, professor. Prof, repete o resto. Fecha a chave. Professor, agora tem que fazer agora o colchete, né? No colchete a gente vai fazer essa multiplicação. Vai ficar menos 2 vezes. Aí a gente vai ter menos 3 vezes menos 3 dá mais 39, professor. Menos 2. Tá entendendo, né? Deixa eu ver se eu coloquei outra aqui. Ficou menos 2 vezes mais 39 menos 2. Certinho? Professor, vai ficar menos 2 vezes o 39 menos 2, professor, vai dar 37 positivo. Menos com mais dá menos. 2 vezes 37 vai dar exatamente 74 para o resultado da nossa expressão. Professor, mais ou menos, achei complicado. Como é que a gente faz para entender direitinho expressões numéricas? Treinando. E obrigatoriamente seguindo aquela ordem. O que é que eu vou pedir que vocês reforcem a partir dessa aula? Que vocês reforcem a ordem resolutiva. Primeiro, multiplicação e divisão, para depois fazermos adições e subtrações. E, professor, e quando tem parêntese e colchete-chave? Começa olhando as contas que estão dentro do parêntese, resolve. Depois resolve as que estão dentro do colchete. Depois resolve o que estão dentro das chaves. Tinha até outra expressão aqui para a gente fazer, mas o tempinho já se esgotou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sentiu dificuldade, fica tranquilo, porque a gente ainda vai trabalhar muito isso nas próximas aulas. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!